participar da palavra do Senhor. Eu estava meditando sobre essa busca de felicidade. São coisas, às vezes, tão pequenas assim, que podem nos arremeter a uma vida de felicidade, né? Eu sei que você não está mais nesse ambiente de buscar coisas muito grandes para dizer, sou feliz. Ficar aguardando algo chegar na sua mão, na sua vida e dizer, agora eu sou feliz. Nós temos um outro entendimento. E lógico que enquanto nós buscamos a felicidade, o mundo tenta sempre proclamar em nós uma infelicidade. Ou, se eles não conseguem nos fazer infelizes, eles tentam dizer para nós que nós somos infelizes. Isso é muito sério. O mundo está o tempo todo tentando dizer para você que você ainda não é feliz, que falta alguma coisa. E aí nós precisamos cuidar para que a nossa visão seja a visão de Deus. Como Deus vê a minha vida? Do que eu mais preciso? A gente precisa meditar sobre isso. Tem uma canção linda que diz isso, né? Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí o que a gente faz? Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Por quê? Ele nos ajuda a carregar a cruz. Só Ele, Deus, pode nos dar a visão de que realmente somos felizes. Você concorda com isso? Pode dizer amém? Então fique de pé. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Lembre-se que nós estamos aí nestas semanas falando sobre a busca da felicidade, o que realmente pode nos fazer felizes, o que nos ajuda a sermos felizes, o que Deus coloca diante de nós e que muitas vezes não reconhecemos. Mateus capítulo 5, apenas o versículo 8, dando sequência à pregação de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos repetir? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te damos graças por essa palavra, Senhor. Agradecemos pelo privilégio de poder, em primeiro lugar, estar aqui, poder ouvir a Tua voz. Continua falando conosco, continua colocando em nós o Teu querer e a Tua vontade. Que não venhamos a sucumbir às palavras desse mundo, palavras de morte, de infelicidade, mas que possamos enxergar que todo aquele que caminha contigo já é feliz pela Tua presença. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Diante de tantos ocorridos nesta semana, e já que estamos falando de felicidade, a gente está sempre atrelado ao oposto. Alguém já disse que amor e ódio caminham lado a lado. Fidelidade e traição, não é? O doce e o amargo, a luz e as trevas caminham lado a lado. Por que essa visão? Porque não há neutralidade. Nós nos posicionamos de um lado ou de outro. Então, nessas semanas que nós temos buscado a felicidade, logicamente o mundo já nos bombardeia naturalmente, mas eu percebi que, principalmente no meu coração, e eu falo exatamente de mim, né, como algumas notícias tristes tentam nos arremeter a uma vida de infelicidade. Eu ontem aqui na ordenação dos diáconos comentei sobre isso, né? Estamos nos aproximando de uma festa, Dia das Crianças, uma festa que nos arremete à alegria, de um dia feliz, de um momento de felicidade. Aí vem o mundo e traz a notícia de pelo menos 8 crianças mortas. 8 crianças mortas às vésperas de ter um dia feliz, pelo menos de alguma forma. Não sei a condição financeira dessas famílias, mas elas teriam uma brincadeira na escola, na creche, talvez. Não terão.
As famílias que talvez se preparavam para ter um dia de um grau de felicidade maior, estão vivendo os seus lutos. E daí afora. Essa foi a notícia. Fora as notícias que não ouvimos. Então nós percebemos que no andar da nossa vida, né, como diz o ditado, no andar da carruagem, sempre tem uma pedra de tropeço. E quando se cria esta frase, a palavra carruagem nos arremete àquelas rodas bem estreitinhas, normalmente de madeira, depois de ferro, que bastava um pedregulho e a carruagem balançava a ponto de tombar. Então, no andar, no caminhar da nossa vida, tem esses pedregulhos que tendem a nos fazer ficar tristes ou esquecer o quanto nós podemos ser felizes. Então, eu fiquei imaginando se Jesus estivesse subindo aquele monte para pregar a sua mensagem de felicidade nesses dias. Imagina a nossa igreja aqui, você, ouvindo dizer, olha, Jesus vai estar no monte tal, vamos lá ouvi-lo. Vamos, será que Jesus tem uma palavra de felicidade? E aí um dizendo para o outro, sim, Jesus tem sempre uma palavra de felicidade. E aí você se dirige, né, àquele monte, e lá já está uma multidão acompanhando Jesus, e no meio da multidão, logicamente, porque todo líder que incomoda de alguma forma, ele vai ser perseguido. Então eu fico imaginando não só o povo buscando Jesus para obter felicidade, mas aqueles que sentem-se incomodados por Jesus, também subindo o monte. E aí, já que a gente está atualizando a pregação do Sermão do Monte para os nossos dias, eu fico imaginando os jornalistas do mundo inteiro indo lá não para buscar a felicidade, mas para talvez gravar uma palavra meio distorcida, alguma coisa que Jesus disse que não caiu muito bem, ou fazer uma edição naquela palavra de Jesus para usar aquilo contra ele mesmo. A gente sabe que os fariseus faziam isso. Tentavam pegar a palavra de Jesus para usar contra ele mesmo, só que não conseguiam. Jesus tinha toda a verdade nele, né? Tem, mas naquela ocasião ele tinha no sentido de, não, eu sei o que estou dizendo, vocês não vão me pegar em palavra, eu sei o pensamento de vocês. Mas imagina Jesus com aqueles repórteres ali. Aí, esta semana, a revista Veja, uma revista periódica aí, muito considerada no nosso país, coloca uma matéria deplorável, para não dizer de baixo escalão, contra um povo de grande maioria no nosso país, queridos, independente de segmento, de denominação cristã, somos cristãos. E aí eles deixaram bem claro que eles não estavam se referindo a todos os cristãos, porque nós temos cristãos de uma linha espírita, cristãos de uma linha católica, apostólica, romana, e temos os gerais, que são os cristãos protestantes, justamente no mês em que vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Então a revista Veja coloca para nós ali, coloca esta manchete: essa gente incômoda. Sabe de quem a revista Veja está falando? De você. Olha para o seu irmão, fala para ele. A revista Veja está falando de você. Se você é crente, eles estão falando desta gente incômoda. E aí escrevem ali no subtítulo, entre parênteses, a fé evangélica em grande parte é composta do tipo moreno. Olha o pré-conceito, não está falando especificamente de raça, mas está denegrindo. Se eu coloco esse termo moreno, queimado, amorenado e não branco, eu estou fazendo uma acepção de pessoas. Imediato. Esse jornalista não é imparcial. Então, tipo moreno ou brasileiro, como se brasileiro não fosse coisa boa, que vem sendo visto como crescente horror pela gente bem do Brasil. Ou seja, não somos gente bem, nós somos gente que incomoda. Mas incomoda quem? Eu não incomodo você e você não me incomoda. Eu não incomodo os governantes e você não incomoda os governantes, porque oramos pelos governantes.
Nós incomodamos a mentira, o pecado, o diabo, os demônios e os seus enviados, que eu costumo chamar os bichinhos de estimação do cão. Então esse jornalista, nesse momento, ele é um dos bichinhos de estimação do cão, tentando dizer que através da nossa fé, nós incomodamos a nação. Não é uma verdade, nós sabemos disso. Nós sabemos que quando alguém, mesmo que não professe a fé evangélica, no momento que sente a dor, no momento que avulta a possibilidade de uma cura de uma doença que o médico disse que não tem cura, a primeira coisa que fazem não é buscar qualquer religião. Por mais que alguns batam em muitas portas, a porta que estará sempre aberta é a porta da fé evangélica, que acredita no Deus do impossível, que tudo pode fazer. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Por que foi assim comigo? Depois de baterem muitas portas, uma porta se abriu da fé evangélica, eu disse amém, glória a Deus. Acreditei, e estou há quase 25 anos na fé evangélica, nunca me arrependi disso. Pelo contrário, me orgulho de não ser visto como alguém especial. Prefiro ser visto como parte de um todo, como alguém de não muita significância. Porque me parece que estamos caminhando a cada dia, a passos largos, para a fé extraordinariamente sobrenatural, mesmo que num contexto do ridículo. Se você se apresenta como crente, as pessoas já te julgam de um jeito. Mas se você se apresenta como alguém que tem uma fé XYZ, nascida no monte tal, dos eremitas tal, e você tem que vestir roupa tal, e você tem que fazer obrigações tal, as pessoas te olham de outro jeito. Uma vez eu disse isso para uma pessoa da minha família de sangue, que ela dizia sacerdotisa de uma outra religião. E aí quando eu fui acompanhar os parâmetros da religião que ela estava servindo, eu disse, você abandonou a fé cristã porque nascemos no berço católico. Então, entendo que um católico se esforça, olha que eu sou aqui sendo bonzinho com os meus irmãos católicos, se esforça para seguir o preceito cristão, muitas vezes distorcido por uma minoria mais autoritária. Então eu disse para ela, você abandonou totalmente o ambiente cristão. Você não é mais católico? Crente você disse que nunca vai ser. Você está dizendo que agora é desta tal religião que quase não se ouve falar e que acredita em coisas tão estranhas. Eu vou dizer para você de que lado você está. E ela disse, qual? Do diabo. Porque se você estivesse numa religião que pregasse o bem, eu diria que você está ou está tentando entrar no lado do bem, porque não há neutralidade. Então, quando um jornalista se propõe a fazer uma matéria como essa, deplorável, medíocre, insana e contrária à vontade do Criador, é sinal que estamos realmente incomodando. E aí eu digo, glória a Deus, porque nós incomodamos o inferno. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, nesse ponto, a minha busca de felicidade vai continuar. Mas que o propósito da imagem, da matéria, do comentário é dizer, não sou feliz. Enquanto eu estiver nesta fé evangélica, entre parênteses, não serei feliz. Engano. Ledo engano. E aí eu me lembro, então, daquilo que estávamos fazendo, trazendo a imagem de Jesus subindo a montanha e muitos ali tentando buscar a felicidade e alguns jornalistas fazendo perguntas capciosas, escrevendo matérias sobre aquele momento, usando a imagem de Jesus como de um aproveitador, pessoas com palavras de ordem no meio da desordem. Olha aí, cartazes de palavras de ordem no meio da desordem. Se Jesus estivesse subindo a montanha em 2017, muitas pessoas seguiriam ele com devidos cartazes dizendo, abaixo a proibição. Esse Jesus é homofóbico, diriam isso dele. Por mais que alguns tentem dizer, olha queridos, não se espantem com o que eu vou dizer.
mas a degradação da moral no mundo se avoluma cada dia mais. A primeira igreja, ou considerada igreja da Reforma Protestante, é a igreja luterana, que seguiu os fundamentos de Lutero. Então ela foi revolucionária 500 anos atrás, dizendo não para a Igreja Católica Apostólica Romana, diante das indulgências, diante da venda de salvação. Você conhece toda a história, e eu espero que a gente faça aí nos próximos cultos uma rememorização de tudo isso. Lutero brigou para que pudesse ser livre em Jesus. Segundo Lutero, a Bíblia precisava chegar nas mãos das pessoas, e a igreja não permitia. As Bíblias precisavam ser traduzidas na língua local, e a igreja não permitia. Os conceitos, os preceitos, a liturgia do culto, segundo Lutero, estava errado. Não podia se adorar um pão, não é para adorar o pão, é para agradecer a Deus pelo corpo que foi repartido em nosso meio, e não adorar o pão. Elementos que incomodaram Lutero. Então Lutero disse não, afixou lá as 95 teses na porta de uma importante igreja na Alemanha, e aí começou então o movimento da Reforma Protestante. Chegamos aos 500 anos, e a igreja luterana começou a trazer alguns conceitos, mas não representando a fé evangélica, é apenas conceitos da fé luterana, igreja reformada luterana. E aí, dentre tantas modernidades, eles agora já abriram o diálogo para a ordenação de pastores gays. Foi divulgado isso essa semana, não numa abertura, porque não há compatibilidade. O que vai haver, e sempre nós precisamos clamar por um respeito à ideologia de qualquer um que seja. Qualquer um tem direito de ser o que quiser ser, queridos. E aí, se a palavra de Deus nos dá essa liberdade em Cristo, o mundo também tem a liberdade de fazer o que quiser. Paulo vai dizer que nem tudo, tudo te é lícito, você tem direito, mas nem tudo te convém. Então, nós precisamos amá-los, nós precisamos respeitá-los na maneira de ser, mas nós não vamos compactuar com o ambiente pecaminoso em que vivem. Então não há compatibilidade, mas a igreja decidiu, mais uma vez, fazer a sua reforma dentro da reforma. O que está acontecendo, pastor? Porque nós estamos caminhando a passos largos para a volta do Senhor. Nós precisamos estar atentos. E esta palavra de hoje, a palavra de ordem, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, precisa evidentemente estar dentro de nós. Não apenas quando subimos o monte ouvindo Jesus, mas todos os dias, quando achamos que Jesus não está conosco, ou quando nós não estamos, no monte. Porque estamos. Subir o monte é a forma figurada de segui-lo fisicamente, mas nós não o seguimos mais fisicamente. Então precisamos seguir Jesus todos os dias. O que está acontecendo então é que Jesus está lá atrás, há 2000 anos, seguido principalmente pelo povo. Que povo é esse? Um povo sofrido, irmãos. Um povo que não conseguiu se encontrar na religião da sua época. Um povo que não tinha respaldo bíblico, na ideia de lei, na ideia de escritura, para serem salvos. Um estrangeiro não podia ser salvo, porque a salvação, segundo os judeus, era somente para os judeus. Nenhuma prostituta, nenhum leproso, olha aí, ninguém vivendo ou doente ou em pecado poderia ser salvo, porque a visão judaica de 2000 anos atrás, muito antes, logicamente, mas eu estou atualizando para os 2000 anos em que Jesus se encontra, nenhum desses que eu citei teria o direito à salvação. Aí vem Jesus dizendo, não, a salvação é para todo aquele que crê. Crê em mim, porque eu e o Pai somos um. Isso agride, isso incomoda, irmãos. Dizer para o mundo hoje que a salvação está disponível a eles, a todos aqueles que fazem parte do mundo, desde
que entre no contexto de uma vida santa, de coração puro. O povo de 2000 anos atrás não se difere em nada do povo desse tempo. Não difere em nada da nossa vida. Nós somos o mesmo povo daquela época. Precisamos de coisas, de elementos, de situações que nos façam felizes de verdade, porque vivemos uma vida de constante opressão. Se falarmos dos nossos problemas, nós só viveremos diante das opressões desse mundo. São dores, são lutas, são adversidades. Numa manhã você acorda com um lindo dia e diz: ai, que dia maravilhoso, e logo vem uma notícia de morte. Você liga a TV, a tribulação, o atentado terrorista, é o resultado do exame médico, é uma pessoa na família que não concorda, que briga, enfim. Espera aí, não é o paraíso. O que nós temos feito desde que Jesus se revela, o Deus encarnado, morre e ressuscita, é acreditar que com Ele seremos felizes independente das circunstâncias da nossa vida, porque esta nossa vida é apenas um ensaio para a felicidade eterna. Então, Jesus está trazendo as suas palavras e Ele vai dizer algo que vai deixar aqueles opressores que estão ali no meio dele mais revoltados ainda. Quando Ele diz: olha, vocês se enganam, não é só aquele que lê a lei, não é só aquele que cumpre os requisitos da lei. Todo aquele que acreditar em mim estará acreditando no Pai, e o Pai é o único capaz de trazer a salvação. Olha, não paguem pela salvação, a salvação é gratuita. Isso incomoda. Isso incomoda, irmãos. Ou você pensa que aí no nosso próprio meio não incomoda quando eu digo: você não é obrigado a fazer nada na casa de Deus, você não é obrigado a ofertar e a dizimar, isso faz bem para a tua própria vida. Aí vem alguém usando a mídia e diz: não, se você não der tal e tal coisa, você não vai para o céu, não será feliz. Como assim? Como assim? E o tempo que você passou longe da casa do Senhor, longe da fidelidade a Deus, como é que você vai pagar por isso? Não tem como. Então é quando Jesus nos diz: esqueça o passado, faço de você nova criatura, vá e não peques mais, e a partir de agora prume-se, levante a sua cabeça, não fique dando ouvidos à infelicidade desse mundo, porque uma vez você estando na presença de Deus, você já é um ser bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo vai dizer o quê? Não, as coisas não vão tão bem assim. Olha para a sua vida, olha para você, olha o que você é, parte de uma gente incômoda. Porque nós ficaríamos muito alegres no nosso coração se a matéria da revista Veja dissesse: o povinho abençoado. Nós íamos ler a matéria com um sorriso no rosto. Viu aí? O pastor ia trazer uma mensagem e ia colocar lá no fundo de: opa, olha o que nós somos, um povinho abençoado. Conforme a oração dos crentes protestantes, o Brasil está prosperando. Nós amaríamos isso. Mas isso não vai acontecer. Porque no fundo nós somos uma gente incômoda. Mas porque incomodamos aqueles que fazem parte do mal. Abra em Salmos capítulo 24. O que Jesus quer dizer então no Sermão do Monte? Salmos 24. Versos 3 a 5. Olha o que o salmista se pergunta, como se perguntasse a sua própria alma: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Ó, e aí ele completa: que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ele dá uma citação breve, faz dois itens apenas para exemplificar o que seria o coração puro, tá? Então, o que vai acontecer? Que nesse momento, quando o Senhor libera esta palavra e Ele declara que a bênção, olha o versículo 5: este obterá do Senhor a bênção. Se você tem a ideia de que sem
abençoado, então você precisa buscar naquele que libera a bênção. Mas essa bênção só será liberada por este chamado Senhor dos Exércitos, cujo nome está sobre todo nome, chamado Jesus. Este que libera a bênção só dará àquele que estiver de mãos limpas e de coração puro. Então aqui está o caminho da felicidade. Se você buscar ter mãos limpas, sem o peso da culpa, sem a maldade que usamos as mãos, a força para maltratar os outros, ou a força da palavra, ou gestos, atitudes que não agradam a Deus, ao invés de promover a paz, promovemos a guerra. Se nós tentamos fugir disso, colocamos o nosso coração nesse ambiente de pureza, olha aí, querido, a bênção virá. Você crê nisso? A bênção virá àquele que busca ter mãos limpas. Lave as mãos, não como Pilatos lavou, transferindo a responsabilidade dele para o povo. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de uma vida abençoada depende de nós. Filhos, não reclamem dos seus pais. Maridos, não reclamem de suas esposas e vice-versa. A responsabilidade para você ser feliz nesta terra é sua. E para você dar sequência a esta felicidade, a uma felicidade eterna, é exclusivamente sua. Você será um bem-aventurado quando tiver o seu coração limpo. É aquele que primeiro procura agradar a Deus antes de desejar ser agradado por Deus. Porque a gente se aproxima de Deus nessa intenção. Eu quero ser agradado. Se Deus se agradar de mim, se Deus achar graça em mim, me dê uma bênção hoje. Se Deus liberar esse milagre, eu preciso tanto, Senhor, de um milagre. Sim, todos nós. Mas antes de buscarmos a Ele para receber as boas coisas dEle, vamos apresentar a Ele quais são as nossas coisas boas que temos para Ele. Como nós apresentamos as nossas mãos ao Senhor. Como o nosso coração pode entender que ao declarar uma canção no momento do louvor, Deus vai receber esta canção. Lembre-se de Davi, um homem que Deus amava, um homem que Deus ajudava, um homem que Deus tratava com muito amor e carinho, apesar de tantas falhas, mas um homem que não conseguiu erguer um templo para Deus. As mãos estavam sujas de sangue. E, em consequência dessa sujeira, o coração estava sujo. E aí Deus diz: não, você não, seu filho, ensina ele o caminho que ele deve andar. Mostra para esse seu filho Salomão que ele não precisa ganhar na guerra, mas na sabedoria. Diga para ele que ele não precisa matar um ou outro para herdar alguma coisa, como você fez, Davi. Davi, espera o seu momento, Davi. Davi, espera, porque se seu coração for sujo, você não consegue alcançar as bênçãos daquele que pode lhe abençoar. Percebe isso? Como que Jesus incomoda aquela multidão, queridos? De alguma forma, alguns vão ficar maravilhados e vão dizer: Jesus, eu quero ser limpo de coração, porque eu quero ver Deus. E outros vão dizer: blá, blá, blá. É apenas o líder de uma gente incômoda, que está atrapalhando o ir e vir dos outros. Pensa nisso. O pancadão, a festa do funk, fecha a rua sem autorização de ninguém. Coloca o volume que quiser, usam drogas abertamente, barulhos ensurdecedores, distorcem os bons costumes e ninguém se incomoda. Ou uma minoria se incomoda, mas não pode nem reclamar. Agora vai um crente fechar uma rua sem uma autorização por escrito. Gente incômoda. Porque falamos a palavra da verdade, a palavra que traz vida, a palavra que transforma o ser humano, queridos. Eles ficam incomodados e vão continuar incomodados até a volta de Jesus. Isso mostra que nós estamos buscando sim a felicidade baseada no Senhor e não na nossa vontade. Porque falar de santidade, buscar agradar a Deus é ir na contramão dos que pregam o movimento da libertinagem. Pode tudo. Quem disse que não pode? Você já viu como é que nós estamos vivendo, irmãos?
O absurdo dos absurdos dos absurdos. E até para brigar com esses absurdos tem que estar diante da lei. Eles podem fazer tudo fora da lei, mas você não pode. Até para brigar você tem que conhecer a lei, porque senão você perde todos os seus direitos. A questão aqui é que Jesus está falando com um povo que vai tomar a decisão de ou ouvi-lo, segui-lo e praticá-lo o que ele está dizendo, ou vai voltar para a sua vidinha quando descer do monte e vai continuar como estava, seguindo os preceitos dos grandes. Então, ou esse povo se posiciona como um povo santo, feliz e abençoado por Deus, independente do que tenha, ou eles vão continuar desejando coisas que não têm, seguindo os princípios dos poderosos. Porque é assim que funciona. Nós olhamos o que olhamos, vemos o que vemos, para projetar em nós. Para e pensa um pouquinho. Qual é a necessidade de uma reportagem colocar a casa de um criminoso? Olha a mansão do criminoso. Olha a banheira do traficante. Para as pessoas de bem, aquilo vai entrar como desnecessário. Mas para as pessoas do mal, um dia eu vou ter uma dessas. Não importa o que eu faça. Se ele conseguiu, eu também consigo. E começam a criar os novos heróis do inferno. Heróis do mal. E se você reparou, o movimento midiático de filmes, novelas, etc., de tudo, de desenhos animados, é transformar o mal em bem. O que antes era para assustar, agora é para trazer graça. Assista Monstros S.A. e você vai ver que a intenção é dizer: não há maldade nenhuma a não ser esquisito. Não há maldade nenhuma a não ser de 10 cabeças. Porque não foi isso que Deus fez. Olha ao seu redor e você vai ver que natureza linda que Deus fez. Deus sabe como fazer. Aí vem a mídia e vai dizer para você que não. Tudo é normal. Um demônio passa a ser bonzinho. O filme Soldado do Inferno passa a ser herói. Aqueles que são invocados das trevas. Vai pensando nisso com o passar dos anos. Quem é o herói? Quem tem uns 50 já fez dele o seu herói também. Aquele que veste capa, que tem um Batmóvel. Quem é herói? É o príncipe das trevas. Olha aí. Não foi feito dele um herói? Como um príncipe de trevas vai ser herói? Para e pensa. E nós nos envolvemos. Pastor, é pecado, então, meu Deus, eu dei uma camisa do Batman para o meu filho. Esqueça isso. Não espiritualize demais as coisas, mas preste atenção. Desde que o mundo é mundo, a invocação do mal é natural. O desejo de fazer heróis das trevas é muito maior do que da luz. E isso vai sendo incutido, irmãos, até chegar onde chegou. Parâmetros não há. Tudo que vimos, eu não quero me deter nesse tema, mas tudo que vimos agora, essa provocação do museu, das imagens. Eu me lembro que alguns anos atrás um pastor tentou dizer na TV que uma imagem, um ícone da Igreja Católica não era santo. Ele pecou em fazer aquilo. Porque nós não precisamos desagradar os outros com as nossas ideologias. Se eu não tenho uma imagem, um ídolo feito por mãos humanas como um santo, como um sagrado, eu vou respeitar aquele que tem. Eu não posso provocá-lo. Mas eu lembro que ele pegou na TV e disse: olha aqui, gente, era uma estátua desse tamanho, e ele disse: olha, isso aqui, isso quebra, isso não é Deus, isso não tem santidade. Aí ele jogou e quebrou. Tiveram que deportar o homem, porque eles iam massacrar a igreja. Agora, há pouco tempo, numa outra performance do inferno, um homem nu pega a mesma estátua. Chocante essa cena, irmãos. Liberada para todo tipo de público.
bancado por dinheiro de iniciativa privada e do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então esse homem nu pega uma estátua, cobre as partes íntimas com a estátua, senta ao chão, pega um ralador de coco e rala toda aquela imagem até transformá-la num pedaço de pau. E o que a igreja fez? Se calou. Bando de mulas com cabeça, que eu não acredito na mula sem cabeça. Percebe isso? Que tudo aquilo que podia ser trazido como agora uma provocação à fé, não é mais, porque é tudo muito natural. Queridos, e alguém vai dizer que Jesus não está voltando? Pastor, mas já dizem isso há 2000 anos, desde quando Jesus sobe aos céus, os homens ficam achando que Jesus está voltando, já se passaram 2000 anos, mas 2000 anos acumulando sinais da volta do Senhor. E aí Jesus não ensina a serem felizes adquirindo coisas boas. Se nós podemos prever que no Sermão do Monte tinha 5.000 pessoas para ouvir uma palavra de bem-aventurança, se Jesus colocasse uma faixa dizendo: hoje a palavra vai ser prosperidade, o monte ia ficar pequeno, porque a ideia de felicidade de 2000 anos é igual a uma ideia de felicidade de hoje. Quanto mais eu tiver, mais feliz serei. Ledo engano. E é isso que nós estamos vendo. Os mesmos religiosos e líderes daquela época são os de hoje, querido. Estão apenas tirando vantagem. Nós vimos aí aquela comoção toda de uma parte da população sobre o Banco Santander, que financiou um espetáculo do inferno. Todo mundo mandou mensagem para todo mundo. Algumas pessoas só mandaram a mensagem, porque o crente tem péssimo hábito de copiar e colar. Às vezes ele nem ouve o que está ali. Por isso, de vez em quando, manda umas mensagens para mim, cheias de palavrões. Eu digo: ô irmão, o que é aí? Ai, pastor, desculpa, eu não ouvi até o final. Então, tem o hábito de ouvir até o final. Cuidado com o que você está proliferando. Prolifera-se verdade, mas também prolifera-se mentira. E aí eu fiz o meu papel. Eu tinha conta naquele banco, postei para todo mundo e disse: vou cancelar minha conta. Quebrei o meu cartão. E a minha conta é justamente o postinho bancário da conta que eu abri era justamente dentro de uma instituição de ensino religioso, cujo ataque diz respeito mais a eles do que a nós mesmos. Perceba que aquele ataque diz respeito à Igreja Católica e não aos protestantes. O primeiro ataque. Nós ficamos incomodados pelos valores, não pela religião em si. E aí eu imaginei: bom, quando eu chegar lá, eu vou cancelar minha conta, mas talvez o banco esteja até fechado. Como é que um banco desse vai existir dentro de uma instituição que ele é contra? Para meu espanto, está lá funcionando até hoje. E quando eu fui cancelar a conta, eles olharam como quem diz: você não é ninguém. Mas segundo as estatísticas, mais de 20.000 contas foram encerradas só naquela semana. E até hoje continua dando uma repercussão. Mas aqueles que deveriam literalmente falar ou se posicionar não fizeram isso. E eu mandei imagens para muitos líderes daquela religião. Não fizeram. Então, eu vou ficar com as palavras do filósofo bem contemporâneo, que ele diz assim: enquanto o bem e o mal se gladiam, os politicamente corretos, que se dizem neutros, vão se enriquecendo com a burrice alheia. Só isso. Sem saber que nesta guerra não há neutralidade. Então o que Jesus está dizendo é: vocês querem ser bem-aventurados, querem viver uma vida de felicidade, posicione-se em favor do Senhor Deus Santo, porque sem santidade não verás a face de Deus. E se você não consegue ver a face de Deus, não adianta tentar ser feliz, porque vai ser uma felicidade tão passageira que você não vai sentir o gosto da felicidade. Vai entrar por uma mão e vai sair pela outra. Você já deve ter visto isso por aí. Então o que o discurso de Jesus significa depois das afirmações? Lembra que nós estamos na 6ª semana, e ele vem falando: olha, bem-aventurado
bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado? O povo está ali alerta. Você quer ser bem-aventurado? Então preste atenção. Ele disse na primeira vez: vocês precisam ser humildes. Lembram disso? Vocês precisam chorar de verdade. Vocês precisam ser mansos. Vocês precisam amar a justiça. Vocês precisam respirar a misericórdia. Agora ele diz: vocês precisam ter coração limpo. Vocês precisam ser santos, santos, santos como o Senhor é. E essa é a parte difícil, irmãos, porque nós estamos num mundo muito sujo. Quem deseja se santificar tem que buscar. Quem deseja ser feliz precisa lutar. Assim como aquele que deseja ter recurso tem que trabalhar, não pode usurpar do alheio. Precisa ter o apreço por um trabalho que lhe dê um retorno. Não pode simplesmente cobiçar. E aí Jesus vai dizer isso, querido. Jesus continua dizendo isso, e se incomodava 2000 anos, lógico que vai incomodar. Ele vai dizer: se você não tem coração limpo, nada que você obter vai te trazer felicidade. Lamentável. E aí nós encontramos ainda muitos líderes ensinando que quanto mais rico você é, mais abençoado você é. Lendo engano. Lendo engano. Talvez você que não tenha um bom automóvel, que é todo direito seu ter e escolher o melhor. Se o nosso pai é dono do ouro e da prata, querido, se posiciona no filho que ele vai lhe dar. Mas enquanto ele não lhe der, não cobice aquele que tem. Porque o teu direito de ir e vir não é tolhido, enquanto o outro que está dirigindo o seu automóvel não pode entrar em determinadas ruas. Percebe isso? Não, eu não posso pegar a estrada naquelas altas horas porque eu vou ser assaltado com o meu automóvel. Caminha a pé. Só deixa o celular e o relógio em casa, mas caminha a pé. O que tem para roubar de você? Então às vezes a gente foca no objetivo errado. Olha o que Jesus vai dizer, queridos, palavras do Senhor, porque apóstolo João tem a visão do Senhor ressurreto lá no fim dos tempos, lá na visão da escatologia da igreja. O que ele vai dizer no Apocalipse? O capítulo 22 do Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Esse é o texto dos nossos dias. Porque a gente imagina o Apocalipse daqui a milhares de anos. Não, já se passaram 2000. Então fique tranquilo que é para hoje. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12. Continue o injusto fazendo justiça. Percebe aí que não dá para a gente dizer: pare de ser assim. Não dá. Eles vão continuar. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Porque nesse tempo, nesta vida, nós não atingiremos o grau máximo de santidade. Nós só teremos um corpo transformado quando o arrebatamento chegar, ou quando antes nos encontrarmos com Ele em santidade. Então para e pensa um pouquinho. Pare e pense um pouquinho. Como você vê a ideia de projetar? Foi dito aqui na escola bíblica. Como você vê a ideia de viver eternamente? O que você programa para a sua vida eterna? Um hotel 5 estrelas? Uma redinha balançando e um suco de laranja trazido pelo anjo Gabriel? Anjo Gabriel, um suco de laranja, por favor, porque o Senhor deu ordens aos anjos ao meu respeito. É isso que você espera da eternidade? Porque tem muita gente pensando assim: não, eternidade vai ficar só na praia. Eu já trabalhei demais nesta vida, eu não sei como vai ser na eternidade. Você pode sonhar com o que você quiser, mas não sonhe soberbamente. O que o Senhor me der, só pelo fato de estar com Ele na glória, já vai me fazer o mais feliz de todos os homens. Louvado seja Deus. Só pelo fato de não haver tristeza, dor, lágrima, choro, morte, eu vou poder imaginar 1000 coisas. Percebe o que verdadeiramente está dizendo aqui? Se você é injusto e quer continuar na injustiça, ora pois, continue. Se você está se lamaçando no pecado, a imundícia está sobre a sua vida, continue, você tem o livre-arbítrio.
Mas no final é como se ele dissesse: só não reclame, porque você vai viver alguns momentos de prazer e não de felicidade. E na hora que você desejar experimentar aquilo eternamente, você vai sofrer. Você vai se decepcionar com as suas próprias atitudes. É interessante a gente pensar sobre isso, mas não somos muito bons nisso. Hebreus, abra comigo aí um pouquinho antes de Apocalipse. Olha o que ele vai dizer: quanto mais pura uma pessoa se torna, mais claramente consegue ver a Deus. Guarde isso. Quanto mais pura uma pessoa se torna, mais claramente consegue ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, por mais que eles promovam a guerra, e a santificação, sem ela, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que ele está resumindo que é importante para o crente, mas também é importante para aqueles que não são? Por que é importante para o crente? Porque se eu entendo o que é ser feliz desde já sem ver o Senhor, que dirá se eu conseguir ver a face de Deus? Pense nisso. Se as coisas que eu tenho já me fazem feliz de alguma forma, imagina se eu tiver tudo que tenho e ainda conseguir ver a Deus. Muito mais feliz serei. E para os que não são crentes, é importante isso, porque eles precisam de algo para se sentirem incomodados. Enquanto buscamos a santidade, percebe? Enquanto nós buscamos ser santos, nós estamos anulando a imundícia da nossa vida, queridos. Alguém já disse sobre essa questão de trevas e luz. O que são as trevas? Ausência de luz. Alguém já explicou dessa forma. Então, eu vou contextualizar isso. O que é a imundície do mundo? Ausência de santidade. Porque se esta grande maioria que se declara cristão, crente, ao invés de buscar coisas materiais e deixar a soberba entrar no coração, eles buscassem santidade, o mundo não seria o que é hoje. Lamentavelmente, nós estamos no momento da montanha lotada de gente, que a grande maioria vai descer dando ouvido à mídia, vai descer dando ouvido aos ideais desse mundo, e uma minoria muito pequena vai dizer: eu continuo subindo com Jesus. Se ele der mais 2 passos para cima, eu vou com ele. Se ele disser que eu tenho que entregar a minha vida em favor dele, eu farei. Eu farei. E você entende a ideia de entregar a vida. Não é se matar e não é se jogar de um prédio. É se derramar na presença do Senhor todos os dias. É saber que, estando ou não na igreja, você é filho de Deus. E o mundo tem que ver santidade, Deus. É como se nós fôssemos palitinhos de fósforo. Você percebe isso? Um quarto muito escuro. Não, uma lanterna não. Um isqueiro não. Um palitinho de fósforo. Frágil. Capaz de iluminar o caminho daquele que acende, mas tão frágil que basta um soprinho e ele se apaga. Mas se nós formos muitos palitos, uma caixa inteira, uma árvore inteira, não é qualquer vento que divulga. Não é qualquer jornalista medíocre que vai dizer que nós somos infelizes, porque o nosso Deus já declarou que nós somos bem-aventurados, louvado seja o nome do Senhor. Isso é mais do que suficiente, queridos, para nos mantermos acesos. Se a santidade estivesse tão presente no mundo, mas não está. Eu já disse aqui para vocês que o pior escândalo não é esse que nós estamos vendo na política. O pior escândalo está por vir, irmãos. A igreja vai ser sacudida. Vão levantar a sujeira debaixo do tapete da igreja. Os grandes líderes que estão agora gozando no orgulho, na soberba e na riqueza vão cair. E com eles muitos humildes e simples também cairão. E nós vamos pagar o preço por todos. Vai ter crente negando a Jesus só pelo escândalo, hein? Não vai ser nem pela forca, que é aquela imagem que a gente tem no final, né? Ou nega Jesus ou vai para a forca. Não conheço Jesus. É a negação de Pedro. Tem gente que vai esperar chegar esse dia. Não, mas a negação já começa já. E eu já
desafiei alguns. Eu chamei um irmãozinho comigo e eu disse: você tem conta lá no Santander? Ele disse: tem. Banco horrível, né? Você continua com a conta? Fazer o quê? Você está negando, rapaz. Olha aí, se você já disse para mim que não presta, que a ideologia é barata, que a ideologia dos infernos, você usou tantas palavras para dizer que aquilo não prestava, como é que você está aliado ainda àquilo? Eu perguntei: só tem esse banco no mundo? Guarda o teu dinheiro embaixo do colchão, se preciso for. Mas não é tão fácil assim, pastor. Eu sei. Mas percebe que nós somos ensinados a negar Jesus o tempo todo. E tem crente dizendo que não tem nada a ver. Eu respeito, irmão. Eu acho que você deve continuar tendo banco no dinheiro no banco que você quiser. Não tem problema não. Não estou nem aí qual é o banco que você vai ter conta. Mas se os ideais não são de santidade, você não pode ter ligação com isso. Seja sincero com Deus. Continua aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Quando Jesus fala de coração limpo, ele está falando de ausência de mistura, pureza. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Porque a prática dos judeus era o quê? Vamos pegar o sangue de um novinho, vamos aspergir, pronto, está purificado, vai para casa. Mas era como se dissesse: vá e peque de novo, porque se você estiver debaixo de novo desse sangue, se você tiver um outro novilho, você já está dissolvido. E aí vem a palavra dos Hebreus dizendo: não é assim que funciona. Você tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, então o teu coração tem que ser limpo. Ou você é crente que não pensa o mal, que não pratica o mal, que não se envolve com o mal, que se esforça para se afastar do mal, para que seja bem-aventurado, ou você vai ter que ficar tomando banho de vez em quando. A ideia do sangue de Cristo é justamente para mostrar aquele banho, o banho que precisa ser constante, não de vez em quando. É por isso que há muitos crentes na igreja, queridos, que um dia estão dando glória a Deus, aleluia, são uma bênção, e no outro dia estão no meio da imundície de novo, porque não foram lavados por dentro e por fora. Foram ali, lavaram só os pés ou as mãos. Mas quando encontrou o mundo, olha a porca voltando para o lamaçal. A natureza da porca é essa. Você pode pegar, tira do chiqueiro uma porca, dá um banhozinho nela, bota um perfuminho, um sprayzinho, coloca um colarzinho de joias nela e diz que é seu animal de estimação. Mas cuidado, que a natureza dela e o ensinamento dela foi na imundície. Na hora que você soltar, ela vai correr para o lamaçal. Por isso que o crente, querido, ele não permanece na mesma natureza. Eis que faço nova todas as coisas, louvado seja o Senhor. É agora a natureza de Cristo que está em nós. E se nós temos a natureza de Cristo, a felicidade que almejamos, não almejaremos mais, porque ela já existe. Eu sou feliz por ser cristão, eu sou feliz porque Cristo se revelou a mim, eu sou feliz porque eu sei que um dia a morte não vai me alcançar, louvado seja o Senhor. Mas eu não posso obrigar ninguém a ser feliz desse jeito, não posso. Olha aí o escritor de Hebreus como nos ajuda muito, capítulo 6, versículo 4. Isso aqui é muito sério, irmãos, muito sério. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, olha o que diz o escritor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, olha que ele está dando uma relação de coisas, versículo 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo
mais uma vez, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, a gente pode tratar ou de uma impossibilidade declarada, ele declarou que é impossível, ou de uma possibilidade desacreditada, ou seja, eu não acredito que aquele que se afastou no meio dos santos, ele um dia experimentou tudo isso. Eu prefiro acreditar que ele não experimentou o que podia ter experimentado. Porque se eu acreditar que ele experimentou aquilo tudo, que realmente ele era um homem e uma mulher santos no Senhor e caíram, então eu vou ficar com a palavra dizendo que não tem mais jeito para ele. Então, como nós não somos Deus, não temos onisciência de Deus, nós preferimos acreditar que todos aqueles que caíram ainda não experimentaram a santidade do Senhor, e que a qualquer momento o Senhor estará de braços abertos para recebê-lo. Você pode dizer amém por isso? Porque nós estaremos aqui para receber todo aquele que buscar felicidade no Senhor. E aí fica um alerta, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe benção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Para aqueles que pensam que jamais se contaminarão, olha aí, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é por isso que nós precisamos uns dos outros, para ajudar aquele que está cansado, para ajudar aquele que, ao se encontrar no mundo, vai se banhando na imundície do pecado. Por isso precisamos verdadeiramente, não apenas dizer, mas ser bênção na vida do nosso irmão, ajudar com que ele esteja no ambiente de santidade, olhar para ele em caminhos trôpegos e dizer: olha, irmão, o que está acontecendo? Estou sentindo a tua falta, você não é mais o mesmo, você não ouve mais aqueles louvores que te fazem chorar. Eu passei e você estava ouvindo uma música estranha. Ah, pastor, mas ele vai achar que eu sou o quê? Santo? Mas é isso que ele tem que achar, que você é santo. Mas ele vai me criticar porque eu sou santarrão demais. Não existe santinho ou santão, querido. Ou você é santo ou não é. Então é proibido ouvir qualquer outro tipo de música? Não, quem disse isso? Não distorça as minhas palavras. Há tempo para todas as coisas. Se você estiver namorando a sua esposa, a sua namorada, você não vai ouvir glória, glória, aleluia. Você vai ouvir uma canção: meu amor, eu te amo, você é linda. É nesse contexto. Mas você não passa o tempo todo dançando e namorando, mas você passa o tempo todo vivendo, porque Deus te deu vida e vida abundante. Então o tempo todo você deve se envolver com as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Não pode se esquecer para que você nasceu. Você nasceu para ser santo e para ser de glória a Deus, louvor a Deus, santidade ao Senhor. Como deseja ser feliz se você não quer ser santo? Como você quer ser feliz com as mãos sujas? É simples imagem do pai que vai dar uma bola de futebol novinha, autografada pelo Zico, porque eu sou flamenguista. Aí vem o filho jogando lá no lamaçal com o rala-coco dos meninos, cheio de lama. Você vai pegar nessa bola com essas mãos sujas? Não. Primeiro você vai lá e lava as mãos, porque essa aqui foi o Zico que assinou, né? Entende isso? Como nós vamos estender as mãos para receber as bênçãos de Deus e dizer: ai, como eu sou feliz, olha o carro, olha a casa, olha a vida, olha tudo que Deus está me dando, olha como eu sou feliz. Como você pretende estender as mãos se elas não forem limpas? O salmista diz isso: mãos limpas e coração puro. Então, queridos, o que Jesus está dizendo vai incomodar sim, muito. Bem-aventurados os limpos de coração, os santos, os santificados,
os que estão em fase de santificação. Por quê? Porque esses serão realmente os bem-aventurados, porque esse é o sentido da real felicidade. As coisas não vão, querido. As coisas, tão passageiras como são, elas vêm e vão. E todas as vezes que eu penso sobre isso, uma vez eu lembro de um irmão que me falou: mas pastor, quando o senhor usa o exemplo, por exemplo, de um celular, de um carro, tudo passa. Você compra aquele carro novinho, cheirando a novo, com plástico do ano, daqui a pouco, no final, você comprou em novembro, chegou em dezembro, a fábrica acaba de lançar mais um novo que aquele. Mudou só uma lanterna, mas teu carro fica com cara de velho. Aí você já fica: poxa, podia ter comprado aquele mais novo. E todo ano você vai trocar de carro? Glória a Deus, se Deus te der, seja abençoado. Mas você percebe que aquela felicidade tem que ser renovada? Tem que ser renovada. Aí esse meu amigo falou: mas pastor, usando esse exemplo, tem coisas que são quase que eternas. Eu digo: qual? Uma boa barra de ouro. Ele disse isso para mim. Eu falei: o que você faz com esse ouro? Você olha para ele e diz: lindo, bonitão, tu és meu. Você faz isso com ele? Você passa a mão nele e diz: oh, coisa linda, olha o que Deus me deu. Eu não sei se isso consegue te dar algum prazer, mas vamos imaginar que dê. Se você não é feliz sem ele, com ele você vai ser muito mais infeliz. Que o Nussmann diga amém. Porque quando descobriram que ele tinha algumas barras escondidas, não deu certo para ele. E quando as pessoas que querem usurpar dos teus bens que você conquistou com suor, souberem que você tem mais, não, então você não vai dormir em paz não, hein? Aumenta a segurança. E é maravilhoso saber que o seu Senhor não for o nosso sentinela, em vão vigia os nossos seguranças. Se não for o Senhor guardando a nossa vida, o bem mais precioso que Ele nos deu, não adianta andarmos armados, com capatazes, com capangas, com todo tipo de segurança no carro blindado. Não adianta, queridos. Glorifique a Deus pela vida que Deus te deu. Louve a Ele por você ser querido dele. Coloque no teu coração que você sabe o que você quer. Porque a possibilidade de você ver a Deus já faz de você um feliz, um bem-aventurado, um felizardo. E isso, nenhuma revista, nenhum jornalista, nem as forças do inferno, nem as adversidades, nem as hostes celestiais vão roubar de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quero encerrar lendo o apóstolo João, capítulo 20. Se você quiser, fique de pé com a sua Bíblia, irmãos. Então lembre-se que Jesus está dizendo: se você quer ser bem-aventurado, você precisa ter um coração limpo, porque assim você vai ver Deus. E aí eu me lembro do apóstolo João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus chega trazendo paz. E logo disse a Tomé: Tomé, se lembra que é aquele que está tribulado: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus. Então eu gosto de ser chamado de crente. Ai, como eu amo esta palavra. E quanto mais o mundo olha para mim e diz crente entre os dentes. Você já viu? Tem gente que diz: você é crente. Você é crente? Quase que jogando você no lixo. Ai, como isso me faz bem, querido. Porque Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados, felizes os que não viram. Você já viu Jesus de verdade? Não. Mas você crê, você sente a presença dele, você é tocado por ele, você toca nele.
você sente o seu perfume, você ouve a sua voz, você fala e sabe que Ele está te ouvindo. Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra que Deus tem para a tua vida, querido. Não busque felicidade nas coisas desse mundo. Que elas venham, que elas sejam enviadas, que venham de Deus, que o Senhor te dê toda sorte de bênçãos. Mas não se esqueça que você, por si só, por ser filho e filha de Deus, você já é um bem-aventurado. Porque você não só vê Deus, sente Deus, ouve Deus, mas como um dia você verá a face do Deus Todo-Poderoso.